Queridos ouvintes, estamos de volta com mais um programa Ensino Espírita à Distância, produzido na Casa da Caridade Irmã Elizabeth e transmitido através da Rádio FEB via internet, em sintonia com a Federação Espírita do Estado da Bahia, FEB. Você que está conectado com a Rádio FEB através do site feb.org.net ou pelo nosso site www.casadacaridade.net. Conheça também a programação das atividades da Casa da Caridade. Aqui vocês encontrarão reuniões públicas, doutrinárias, atendimentos de passes, atendimentos sociais, os livros editados na nossa gráfica e a programação da nossa rádio, dentre outras atividades. Iniciaremos o nosso programa Ensino Espírita à Distância, cujo propósito é levar ao ouvinte os fundamentos da doutrina espírita de Allan Kardec, debatendo suas obras básicas, uma abordagem atual, vivenciada no dia a dia de todos nós. Participe através do nosso e-mail geral@casadacaridade.net e teremos o maior prazer em respondê-los. Eu sou Odete Gonçalves, estamos com Alessandra Uzeda e com Robert Ferreira. E vamos hoje dar continuidade ao nosso programa com o livro dos Espíritos de Allan Kardec, onde nós estaremos hoje debatendo igualdade dos direitos do homem e da mulher. Este fica na parte 3 do capítulo 9 do Livro dos Espíritos e na pergunta 817. Dando continuidade. Então, igualdade de direitos do homem e da mulher. 817. Diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então são iguais. Perfeitamente iguais. É tanto que o espírito não tem sexo. Em uma encarnação ele pode vir como um homem, em outra ele pode vir como mulher, a depender da necessidade da evolução daquele espírito. 818. De onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? Do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela. Uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é o direito. Realmente, essa questão da inferioridade imposta pela sociedade à mulher é um contexto histórico e a gente vê isso em diversos momentos da história. Em pleno século XXI. E também em pleno século XX já vimos isso em alguns países, até em alguns lares dentro do nosso país. Mas assim, na história, a gente observa que existiram mulheres que se sobressaíram, mas que por ser mulheres, elas não tiveram a mesma força, o mesmo respaldo nas suas ideias, nas suas conquistas, do que se fosse um homem fazendo aquela. E uma das coisas interessantes que a gente ainda vê muito nas grandes empresas, né? Mulheres e homens que fazem a mesma atividade, têm a mesma função, às vezes o mesmo cargo, e muitas vezes tem diferença de salário por ser homem, por ser mulher. Isso é uma sociedade machista, né? E que é uma luta constante, inclusive pelas forças sindicais, né, de algumas organizações. Isso é uma busca, uma conquista que demanda tempo, mas acho que já galgamos, né, bastante êxito nessa luta feminina. Eu queria dizer que nas antigas civilizações, o homem, pela lei da sobrevivência, ele ia aos maiores perigos, ele enfrentava, lutava, e a força bruta era a que predominava.
Com isso, muitas raças, muitos países, um dominando o outro a fim de ganhar aquele território, ganhar toda aquela riqueza. E com isso, as mulheres ficavam esperando os seus maridos, esperando os seus cavalheiros que vinham das guerras. Então, as mulheres ficavam como que apagadas, alienadas. O homem é que sobressaía. E mesmo nas raças existia e ainda existe aqueles que predominam e gostam que só vai nascer filhos homens, para que a raça perpetue e aquele poderio, a raça querendo ser assim melhor e sobressair muito mais do que a mulher. Por exemplo, na Índia, né, que os pais de filhas mulheres têm que pagar, né, para os dotes, né, para o casamento. Muitos deles não querem ter filhas mulheres. Então, eu conheci uma pessoa que era ativista dos direitos da mulher nesses países, e ela relatava coisas assim que para a nossa realidade hoje aqui do Brasil era muito muito absurda, né? Por exemplo, quando nascia uma menina na família, ela era jogada na sarjeta, e as pessoas viam o corpo da criança no meio-fio lá na sarjeta e tratavam como se fosse um nada ali, né? Que é uma coisa comum lá. E ela tem trabalhado muito, não só a questão também do abuso sexual infantil, mas diversas outras questões que são originadas por essa cultura, né, do machismo e, enfim, da distinção dos sexos homem e mulher. 819. Com que objetivo a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Para lhe assinalar funções particulares. O homem se destina aos trabalhos rudes, por ser mais forte, a mulher aos trabalhos suaves, e ambos a se ajudarem mutuamente nas provas de uma vida cheia de amarguras. Eu queria agora chamar a atenção quando o Livro dos Espíritos nos diz que as mulheres são para trabalhos mais leves, ou seja, a mulher é mais o lado sentimento, o lado romântico, o lado carinhoso, aquele que acolhe, aquela mãezona, ou aquela eterna namorada, amante amiga. Então, a mulher é um lado feminino, é aquele lado doce, meigo. Ela, sabendo conduzir um casamento, ela vai por muitos e muitos anos conquistando a seus filhos, a seu esposo e a todos. Ao passo que o homem tem um perfil, como diz aqui, forte, aquele perfil que vai à luta, que vai buscar a subsistência. Mas, atualmente, isso já está quase que equivalendo tanto para o homem como para a mulher. Porque Deus deu, como Ele nos disse na primeira pergunta que nós trabalhamos hoje, Deus deu direitos iguais em matéria de inteligência. E a mulher, ela pode ser mais frágil, mais humana e mais sensível, mas ela pode sim utilizar a sua inteligência de uma maneira a lhe deixar fortalecida perante si e perante a todos e perante a sociedade, e ainda distribuir aquilo que ela mais sabe, aquilo que é o prazer da vida dela. Então, a força não quer dizer nada, quer dizer que você tenha força, você pode fazer potencializar aquela pequena semente que você tem dentro de você. Basta que você queira e seja sensível para isso. São duas faces da mesma moeda, né? O homem, como coloca aqui, ele sempre teve a característica do trabalho braçal, do trabalho exigindo mais a força, e a mulher, por sua vez, ela tinha o lado mais delicado e suave do trabalho, né? Então ela cuidava das roupas, ela fazia roupas a partir da curtição dos animais, ela fazia os alimentos,
Em algumas culturas, como os próprios hebreus, a mulher é que fazia a colheita, né? Tecia e cuidava da casa. Então tinha essas divisões do trabalho entre o homem e a mulher. Hoje, como a Odete colocou bem, hoje as coisas já estão se misturando. Hoje atividades que eram realizadas por homens, hoje mulheres também realizam. E no início era muito chocante para a sociedade ver uma mulher realizar um trabalho que antes era de um homem. Era proibido aprender a ler e escrever. Então a gente observa que hoje a sociedade já aceita mais quando vê, por exemplo, no coletivo uma motorista mulher dirigindo, né? Eu acho assim, que tem uma coisa que a gente tem que considerar. Nós já chegamos num patamar de evolução tecnológica e intelectual que a mulher chegou junto. Né? Então, hoje, o trabalho que o homem exerce também já não é mais tão bruto e tão rude como era antigamente. Não era tão braçal. Né? Porque eu acho que hoje o nível cultural, o nível intelectual das pessoas de modo geral, seja homem, seja mulher, já está diferenciado. E os trabalhos, né, inclusive de indústrias, né, tudo exige um potencial intelectual mais apurado, né? Isso. Então eu acho que esse momento em que a gente vive não reflete essa realidade. Sim. Né? Da força bruta, da força braçal. Nem para o homem, nem para a mulher. Né? Hoje o momento é outro, graças a Deus. Vale lembrar também que na época vale lembrar também que na época de evolução do Livro dos Espíritos estava acontecendo uma revolução no mundo, que era a Revolução Industrial, em que a força da mão de obra das mulheres e crianças eram consideradas matéria barata. Aí mulheres e crianças morriam É a origem da discriminação. Né? E aí você observa que aquilo foi utilizado durante muitos anos e que as forças sindicais, né, através dos direitos, né, do dever do trabalhador, foi lutando para poder diminuir carga de horário de trabalho, o direito da mulher e das crianças, foi retirar das crianças das forças produtivas. Então, foram transformações. E essas transformações, que a Odete citou aqui a questão da leitura e da escrita, acontece hoje ainda para algumas situações, né? Você vê que hoje a questão também do racismo ainda é discutida. Então tem várias diferenças na sociedade que a gente não consegue enxergar à luz do Espiritismo, porque o Espiritismo sempre coloca a igualdade dos seres, independente da cor, nacionalidade, sexo, somos todos iguais. E ele coloca isso em todos os momentos das passagens das perguntas. Então, em umas perguntas mais anteriores, pergunta-se quando é que a sociedade iria progredir, em que situações. E aí a espiritualidade responde que é quando todos se veem como iguais, né? E que acabar isso de que os fortes querem dominar os fracos, né? Serem todos harmoniosos. E aí vai mudar muito a situação do nosso planeta hoje. E no Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que antigamente era tudo pela força bruta que se conseguia as coisas. Hoje em dia é tudo pela força do sentimento, do amor, da paz. Mas nem por isso você deixa de colocar a sua inteligência, o seu raciocínio entre o bem e o mal. Então, aí nós vamos progredir. Vamos pela paz e pelo amor. Então, pergunta 820. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Observe que aqui é um quadro de 1858, né? Isso não está nos referindo aos dias de hoje. Hoje a gente vê mulheres que conseguem levantar não sei quantos quilos, e que coisa que eu não conseguia. Isso falando de força bruta, né? De força bruta. Então, a fraqueza física da mulher
não a coloca naturalmente sobre a dependência do homem. Então você observa que a própria questão de querer se impor para a sociedade, a mulher superou seus limites. Mas a resposta dos espíritos é muito boa. Dê a resposta muito boa, muito apropriada. Deus deu força a uns para proteger o fraco e não para o escravizar. Então aí não é nem a questão da força física, da força bruta, né? É da força e do poder. É a força do poder sobre o outro, né? É o mando e o desmando. Como ele diz aqui, para escravizar. Para proteger, para o homem proteger a esposa, amparar, cuidar dela. Não para escravizar a esposa, fazer dela um objeto. Maltratar. Isso. Então, Deus apropriou a organização de cada ser, as funções que ele deve desempenhar. Se deu menor força física à mulher, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções materiais e a debilidade dos seres confiados aos seus cuidados. Muito bem. 821. As funções para as quais a mulher está destinada pela natureza têm uma importância tão grande quanto as do homem? Sim, e até maior. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Então, queridas companheiras, amigas, donas de casa que estão nos ouvindo nesse instante, você, minha senhora, poderá perfeitamente, com um pouquinho de sensibilidade, carinho e amor no coração, cuidar muito bem de toda a sua família, dos filhos, e trazer o marido da melhor forma que você puder, com sensibilidade e com muito amor. E ainda mais com a intuição dos bons espíritos, dos anjos guardiões, a lhe proteger, a proteger toda a sua família. Então, você tem a força, saiba usá-la com amor e carinho. É tanto que tem aquela frase, né? Atrás de um grande homem tem uma grande mulher. E a gente vê isso muito, né, na história e na literatura também, né? Dizem que Zélia Gattai, por exemplo, ajudou muito Jorge Amado a escrever seus livros. E por outro lado, quando você vê uma família unida, um casal unido com seus filhos, progredindo cada vez mais, ora, observe bem essa esposa. Ela é sempre sorridente, alegre, sempre tem uma novidade, sempre está à frente. Então é isso que nós queremos, é isso que Deus quer de nós. Nós não viemos ao mundo para sofrer, nós viemos para evoluir, principalmente o nosso moral. E esta moral pode ser dentro de nossa casa, com os nossos filhos, com aqueles nossos familiares que mais estão no nosso aconchego. Vamos procurar ver o nosso desafio, vamos aceitá-lo, vamos procurar fazer o melhor. Assim, nós vamos evoluir moralmente. 822. Os homens sendo iguais diante da lei de Deus, devem ser igualmente diante da lei dos homens? Este é o primeiro princípio de justiça. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Então é claro que a igualdade existe perante os olhos de Deus, e essa distorção, né, foi criada por nós. Né? Nós somos os únicos culpados. Mais uma vez, né? É uma segunda pergunta, desdobrando dessa pergunta. Segundo isso, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher? De direitos, sim. De funções, não. É necessário que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe de fora e a mulher do lar, cada um segundo a sua aptidão. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a
a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. Os sexos, aliás, só existem na organização física, ou seja, aqui, entre nós. Pois os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferenças entre eles a esse respeito. Por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos, como a gente falou, Eu queria chamar a atenção que, hoje em dia, a mulher, muitas vezes, a mãe, ela às vezes se torna só. O marido sai ou separa e essa senhora, ela fica sendo a mãe e o pai de família. Ela precisa trabalhar, trazer o sustento, ela precisa dar educação ao filho e às vezes se torna pesado. Então, hoje, a nossa realidade é um pouco mais competitiva e a mulher, creio que ela se inteirou até demais dos trabalhos para poder dar o sustento dentro de casa e ajudar. Então, os homens, eu creio até que eles estão assim mais folgados em matéria de um pouquinho, talvez, menos responsabilidade do que tinham antigamente. A mulher tomou essa responsabilidade também e ficaram em igualdade. Então, ela tem todos os afazeres de casa, mas ela também tem a educação dos filhos, mas ela também tem que ajudar no sustento da família. E também porque aquele perfil daquela mulher, que ficava em casa só cuidando da família e o marido sustentava, não existe mais. Não existe mais. Hoje, as mulheres já são educadas para serem independentes, como eu disse, Hoje, a competição é muito mais intelectual, do que da força física propriamente dita. Porque a própria vida, o mercado de trabalho exige isso de nós. Então, é um perfil diferenciado. E nós hoje estamos vivendo um mundo mais competitivo, Então, na época dos meus avós, até dos meus pais, era comum um casal ter 7, 8, 9, 10, até mais filhos, e criavam todos, estavam bem. Hoje é muito difícil para um casal criar uma família numerosa. Então você observa que há necessidade dos dois estarem atuando, estarem trazendo recursos financeiros para dentro de casa. Então os tempos se modificaram, a realidade se modificou. E assim, eu costumo dizer, que no tempo dos meus pais, onde comia um, eu comia dois, comia três, comiam 10. Hoje comem, mas não estudam mais, Então, esse é um fator assim significativo hoje e determinante na decisão do casal para ter 1, 2 filhos no máximo. Porque hoje estudar com a qualidade para que você possa ter um emprego decente, um equilíbrio financeiro na vida, custa caro, Então, a gente dizia isso, antigamente se dizia isso, Onde come um, come 2, come 3, Minha mãe tinha 9 irmãos, maravilha, família enorme. Hoje a gente não pode descuidar de ter 2 filhos, no máximo isso. E muita gente está tendo um filho só. E é por isso que a população está aí, envelhecendo. A população brasileira está mudando o seu perfil em virtude desses fatores que influenciam nas decisões. Igualdade diante do túmulo, 823. De onde vem o desejo de se perpetuar a memória pelos monumentos fúnebres? Derradeiro ato de orgulho, De que serve? É o último ato. Exato. Isso mostra o quanto nós ainda somos materialistas e apegados ao que não deveríamos.
Eu tive a oportunidade de conhecer o cemitério da Recoleta, na Argentina, em Buenos Aires, e é um cemitério com túmulos belíssimos, que parecem templos suntuosos, né, cheios de estátuas, decorações, mas os espíritos tão materializados continuam ali até hoje. Você tinha a sensação inteira de estar ali sendo cercado. Em alguns túmulos, quem pudesse ter a sensibilidade de evidência, viam espíritos ainda protegendo o túmulo, né? Como tinha um memorial aos soldados que lutaram na Revolução da Argentina, e que tinham os espíritos protegendo. Então você vê o materialismo que é edificado com aquela suntuosidade daquelas tumbas. E é o que a espiritualidade coloca aqui, um último ato de orgulho. Então eles colocavam aquelas coisas, né, maravilhosas que você... Mármore grande. Fortunas que são gastas ali, né? Fortunas, não é isso. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres frequentemente não é determinada pelos parentes que desejam honrar a memória do falecido e não pelo próprio falecido? Orgulho dos parentes que querem honrar-se a si mesmo. Ó sim, nem sempre é pelo modo que se fazem todas essas demonstrações, mas por amor próprio, por consideração ao mundo e para a exibição da riqueza. Exatamente. Crês, Isso, né? exato. Crês que a lembrança de um ser querido seja menos durável no coração do pobre, porque ele só pode colocar uma flor sobre sua tumba? Crês que o mármore salva do esquecimento aquele que foi inútil na terra? Absolutamente, né? E ele foi claro, né? Será que o pobre, ele, por acaso, ele vai sofrer menos do que um rico? Não vai. Então, simplesmente o orgulho, querer ostentar, mostrar à sociedade que aquela pessoa era querida. Às vezes não era nem tão querida assim, mas a família faz questão de mostrar o seu orgulho, a sua vaidade, prepotência. 824. Reprovar de maneira absoluta a pompa dos funerais? Não. Quando homenageiam a memória de um homem de bem, são justas e de bom exemplo. A tumba é o lugar de encontro de todos os homens. Nela se findam impiedosamente todas as distinções humanas. É em vão que o rico tenta perpetuar sua memória por meio de faustosos monumentos. O tempo os destruirá como aos seus próprios corpos. Assim o quer a natureza. A lembrança das suas boas ou más ações será menos perecível do que seu túmulo. A pompa dos funerais não levará de sua torpeza e não fará subir sequer um degrau na hierarquia espiritual. Então, a gente não deve confundir, por exemplo, pessoas queridas que tiveram uma boa convivência, né? Em que isso leva, num momento de despedida, um arrebatamento de multidões, assim, seguindo aquele cortejo, de pessoas que estão ali apenas para ostentar, né, uma situação que não existe. Não existe. E então, que é uma ostentação da são vida, diferentes, né? São diferenças, né? E assim, como ele mostra aqui, né, que a tumba é o ponto de encontro para todos. Nós seremos lembrados, bem lembrados, pelas nossas ações, né? Essa é a principal coisa. Isso. É o detalhe principal. Exato. Então, não adianta colocar um monumento maravilhoso, né, rico, que chame a atenção, se você não teve boas ações, né? Não teve essa memória de atitudes positivas, né, de criações positivas quando em vida, porque é por aí que a gente lembra positivamente das pessoas, né? E como disse o Livro dos Espíritos, a tumba é para todos nós. Assim também
as nossas boas ações são reflexo do nosso dia a dia. Este sim, nós devemos deixar marcado cada dia um passo, fazendo o bem, fazendo aquilo que Jesus ensinou e distribuindo aquilo que nós temos a dar. Então, vamos fazer da nossa vida um caminhar de boas ações. Aí sim, nós teremos no final de nossa vida, que será também em um túmulo, mas nós teremos aqueles que vão nos lembrar, nós seremos lembrados por eles, cada um nas suas obras, e que sejam boas. Então, queridos ouvintes, nós agora estamos terminando o capítulo 9, né, que é Lei de Igualdade, e vamos iniciar o capítulo 10, né, na parte 9, Lei de Liberdade. Liberdade natural, 825. Há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? Não, porque vós todos necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes. Então, cada um, né, na sua posição, né, no seu nível de evolução, seja alto ou não, de alguma maneira, todos nós precisamos uns dos outros. Esta liberdade que tanto se propaga, quer ser livre, no fundo, ele não quer ser livre. Porque ser livre sem ninguém ao seu lado para lhe dar um aconchego, lhe dar um carinho, uma atenção, é ser degradado, é ser desprezado. E isso ser humano nenhum quer, porque ele tem sentimento em sua alma, em seu espírito. Então, nós precisamos sim do calor humano, de um dar a mão ao outro para crescermos juntos. Esta é uma liberdade, mas é uma liberdade de pensamento, de você poder ser livre para amar, para crescer, para estudar, para trabalhar, para servir. É o seu pensamento que é livre, mas em sua comunidade, em sua família, esteja sempre ao lado daquele que lhe quer bem. E se por um acaso você também está no lugar daquele que não lhe quer bem, é porque esse está lhe ensinando como viver melhor. Basta a gente pensar que nós somos espíritos encarnados e não há liberdade absoluta para aqueles que estão na matéria, num corpo físico, né? Então não existe essa liberdade absoluta para ninguém encarnado, né? Você está preso no seu corpo. A nossa liberdade, ela está limitada pelas nossas imperfeições, pelas nossas responsabilidades, né? Então essa liberdade absoluta é para os espíritos puros, para os espíritos superiores, não é verdade? Estamos aqui, no início da escola e temos muito que aprender para gozar dessa liberdade absoluta. E também sabendo que o nosso espírito hoje encarnado, nossa alma, portanto, ela está nesse corpo, então ela precisa deste nosso corpo para poder sobreviver e fazer tudo aquilo que Deus quer que seja feito, a nossa pequena missão aqui no mundo. Então, vamos cuidar deste nosso corpo para que ele tenha saúde, prazer, amor, dignidade, para que tenha bom alimento, bom descanso. Tudo isso faz parte de você ser livre, mas dentro de uma liberdade moderada, em comunidade. 826. Qual seria a condição na qual o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta? A do eremita no deserto. Desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar, e não terão eles, portanto, liberdade absoluta.
E mesmo ele sendo eremita no deserto, ele estaria sacrificando uma encarnação, porque as relações interpessoais, segundo os textos anteriores que nós já lemos, são muito necessárias para a evolução moral e espiritual de um espírito. 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser independente consigo mesmo? Absolutamente, pois esse é um direito que ele vem da natureza. 828. Como conciliar opiniões liberais de certos homens com o despotismo que frequentemente eles próprios exercem no seu interior e sobre os seus subordinados? É que possuem a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Olha os dois aí. Sabem o que devem fazer quando não transformam os seus princípios numa comédia bem calculada, mas não o fazem. Tem consciência, de que... Mas vem os desmandos, vem o orgulho, vem a vaidade, vem a prepotência, e ele quer porque quer e quer se sobressair, quer ser melhor, olha o machão. Então, tudo isso são sentimentos mais baixos, que nós precisamos elevar para poder nós crescermos moralmente. Se eles são levados em conta na outra vida os princípios que professaram neste mundo, quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, menos acusável será de não o aplicar a si mesmo. Na verdade, vos digo que o homem simples, mais sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que aquele que aparenta o que não é. Então, isso aqui é por isso que a gente vê, quantas pessoas, até ignorantes mesmo, que não tiveram acesso a estudo, mas são de uma sabedoria ímpar, Por isso, você observa aquele prazer que a gente tem quando a gente consegue ir no interior, falar com aquelas pessoas, aquele pai de família que tem uma história de vida para contar, mas durante a sua trajetória de conversa, ele tem assim aquele amor, aquela dedicação, aquela fé em tudo que diz, em tudo que faz. Ele sempre traz a presença de Deus. Então ele é uma pessoa humilde, sim, mas é uma humildade natural, nata do ser humano, aquele que perante a Deus ele se torna nada, porque grande é Deus. Então vamos compreender essa humildade, mas de uma forma bonita, benéfica, que traga para nós um respaldo, algo que nós precisamos aprender, porque cá na cidade a gente se torna muito artificial. Às vezes até mesmo a cultura ou muito estudo faz com que você se torne uma pessoa artificial, egoísta, orgulhosa, se coloque num pedestal que nem existe. Não acontecer, Porque à medida que você vai se esclarecendo mais, é exatamente para que você inverta esses valores mais negativos em positivo. Bom, vamos encerrar com a mensagem. Então, do livro Rosas de Irmã Elizabeth, ela vem nos dizer, através da psicografia de Marilinda Lima, Irmã Elizabeth, ela nos diz: em nome de Jesus, bendito sejas os trabalhadores anônimos que no silêncio de suas almas elevam-se até o Pai, em nome de Jesus, e rogam pelos irmãos mais carentes. Os trabalhadores do Cristo não necessitam de trombetas anunciando as suas ações, nem de documentos que os identifiquem. A luz da bondade que brota de seus corações é o
sinal revelador do que são, mesmo que não se faça perceptível aos olhos humanos. Muita paz. É em honra a essas pessoas do interior que a Irmã Elizabeth vem nos dizer essas lindas palavras. Somos todos filhos de Deus. Que na sua infinita sabedoria, Jesus abençoe a todos os lares, distribua ações de amor e de paz. E assim, queridos ouvintes, nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco nesses momentos de tanta luz e aprendizado.